Para quem não conhece você ainda, tem muitas pessoas aqui no canal que vão assistir depois e vão se perguntar quem é o Lael Ofani. Por que do nome Lael Ofani? Então, E hoje o nosso convidado é o meu querido amigo Lael Ofani. Ele que é palestrante e também faz parte do projeto Educação Consciencial. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre frequenciamento e mediunidade. Boa noite, meu querido Lael. boa noite, Caliel, boa noite a todos que estão nos assistindo agora, os que vão assistir no gravado. E esse assunto que nós estamos trazendo aqui, falando sobre frequenciamento e mediunidade, eu vou falar do meu ponto de vista, como eu vejo, não estou falando da questão kardecista, espiritualista, umbandista, candomblessista, mas do meu ponto de vista, do meu trabalho, o trabalho que eu executo há muito tempo como apômetra, e também como uma pessoa que desdobra desde criança, que tem consciência das suas experiências fora do corpo, de tudo que eu já passei desde a minha infância, caminhando até os dias atuais. E olha que eu vou te falar uma coisa, não foi fácil lidar com o que a gente chama, porque o pessoal gosta muito desse termo, mediunidade. Eu digo ainda as suas potencialidades psíquicas, ela fica melhor para mim nesse formato, porque aí eu saio da religião. Mas essas capacidades psíquicas que a gente tem a terminologia de chamar ou dar o nome de mediunidade. E as pessoas não entendem, você também já passou por isso, tanto quanto eu, que passar por esse processo da mediunidade, ou dessas percepções psíquicas desde criança, quando você não tem conhecimento, quando você não tem uma pessoa que está te direcionando, muitas das vezes nós somos tratados como doidos, malucos, diferentes, retardados, fora da caixinha, fora do contexto social. Então, acho que é legal quando a gente tem uma oportunidade de falar com outras pessoas que vão assistir pelas nossas experiências. Para quem não conhece você ainda, tem muitas pessoas aqui no canal que vão assistir depois e vão se perguntar quem é o Lael Ofani. Por que do nome Lael Ofani? Então, para quem ainda não me conhece, eu gostaria que vocês pudessem buscar o material que a gente produz, assim como o Caliel produz, no Educação Consciencial, um canal que nós temos aqui no YouTube. E também nós temos nosso Instagram, né, que também chama Educação Consciencial. O meu perfil lá no Instagram é Lael Ofani. O nome Lael Ofani, eu recebi o primeiro nome Lael. Isso eu ainda era muito novo, né? Foi uma experiência como um contactado, né? Eu sei que para muitas pessoas falar sobre o termo contactado, rapto, abdução é uma coisa bem complicada. Mas eu fui contactado muito novo, muito jovem. Para quem conhece o projeto SOS Estamos Levando, eu conto, tanto eu quanto o Fábio Erelino, nós contamos um pouco da nossa história enquanto criança. Então eu recebi esse nome, que é uma frequência. Esse nome não é um nome só pelo nome, é uma frequência. O El vem depois, nem está escrito aí, mas tem um apóstrofo, né? Lá apóstrofo El, porque é uma frequência, é uma divisão, né, de uma hierarquia, e que me deu esse nome que falou, a partir de hoje, comece a se expressar como Lael. Porque isso vai impedir que algumas entidades, alguns seres te encontrem, porque, querendo ou não, o nosso nome, a nossa data de nascimento, o dia que a gente chegou no planeta, ele tem um poder tão forte que quem sabe mexer com energias, com magia, com a tecnologia do espírito, ele consegue te acessar e mexer, criar endereços vibratórios. Nessa época, eu não tinha esse conhecimento do que é a espiritualidade, ou do que é mediunidade, ou do que é o frequenciamento. Recebi, fiquei um bom tempo sem usar, não acreditei muito, né? Porque, poxa, eu era muito pequeno, eu não entendia isso, na minha pré-adolescência também não entendia isso, até que chegou o momento que eu comecei, conversar comigo, me chamando de Lael. E as coisas começaram a mudar, as potencialidades aumentaram, eu comecei a ter contato mais próximo com essa raça, com esse grupo de entidades que começou a se contactar comigo. São seres realmente de outras dimensionalidades, de outras orbes, que começaram a conversar comigo. O termo Ofanim, ou a palavra Ofanim, como querubim, como erelim, como arcanjo, como anjo, ele vem por conta do trabalho da rede Erelim, né? Tanto eu quanto o Fábio, nós somos representantes dessa energia. Vocês são especiais? Não, ninguém é especial. Nós fomos escolhidos porque em nós existe uma frequência habitada. O que quer dizer isso, Caliel? Não só o espírito fractado da experiência que está aqui na Terra, que sou eu hoje falando, há em mim um entrelaçamento
Há um entrelaçamento, uma coabitação dessa consciência Ofanim, ou desses seres. Quando eu digo esses seres Ofanim, arcangélicos, serafínicos, não pensa esse ser como o anjinho de asa, que a Igreja Católica, que botou ele no formato ariano, de olhos azuis, cabelos encaixados, louros, lindos, altos. Não, não é isso. É uma frequência, na verdade é uma vibração, uma frequência, uma energia do universo que está coabitando dentro de mim. Então, a partir desse momento que eu comecei a desdobrar, enquanto Lael, os meus amigos de outra dimensão, de outra órbita, começou a me levar para outras reuniões e começaram a falar, olha, você está ligado a uma frequência, a uns seres, a essa localidade. Então, a partir de agora, você tem que começar a entender que você também é um Ofan, é um Ofanim. Primeiro momento, aceitar isso, Kalel, foi muito complicado, porque a gente primeiro fica, como, cara? Eu tenho um nome de batismo, eu cheguei com esse nome, minha mãe me chamava de outro nome, eu sou gêmeo, então minha família me conhecia com outro nome, como é que eu começo a me portar e me colocar com o nome de Lael, e principalmente depois de um tempo, Ofanim? Eu vou falar para você que não foi fácil, mas assumir essa energia, como você assumiu a tua como Kaliel Querubim, mudou todo o contexto da minha vida, porque as pessoas que nos ouvem aqui, quem te vê também, não sabe o quanto nós já passamos por perseguições religiosas, dogmáticas. Isso me libertou, porque muitas das vezes o nosso erro ainda na Terra, enquanto aquelas pessoas que procuram a sua salvação, procuram o seu guru, o seu mestre, é se colocar na posição de filho de alguma coisa, então pertencente a uma energia, que alguém diz para você que você é, e você acredita, engole, assume aquela roupagem, faz muitas das vezes preceitos, faz muitas das vezes oferendas, faz muitas das vezes, como eu posso dizer isso sem afrontar tanto, dá coisas que não deveriam ser feitas, né? Que na verdade eu acho muito complicado, e acredita naquele nome que acopla em você, e se você pensar diferente daquela caixinha, você é crucificado, você é banido de um grupo social, religioso, dogmático. O Ofanim não, Lael Ofanim não foi ninguém aqui da Terra. Não foi não foi ninguém encarnado. Ah, Lael, vem cá, deixa eu conversar contigo. Botou a mão, a partir de hoje, tu és Lael Ofanim. Não, eu recebi isso de uma estrutura que veio de fora e que tem se contactado comigo desde a minha infância, desde que mexeram no útero da minha mãe, desde que eu comecei a ter consciência. Olha que com 4, 5 anos eu começava a ser retirado da minha casa. Minha mãe não entendia, minha mãe não tinha esse conhecimento. Com 6 anos eu comecei a ser levado para treinar no lugar. Eu comecei a treinar a minha mente. E olha que a gente fala assim, mas eu era criança. Eu era criança enquanto corpo físico, mas o meu espírito não tinha aquela idade. Eu tinha a idade do universo. Você fala que você foi levado para treinar. Você foi levado para treinar no seu corpo astral ou foi fisicamente também? Físico e astral. Eu era retirado de casa mesmo. Nós morávamos numa região onde era como um sítio, um local bem no interior. E só para você ter noção, a casa era toda fechada e eu amanhecia por lá de fora de casa, tentando entrar dentro de casa, eu não conseguia entrar, porque estava trancado. Eu era retirado com o corpo físico, mas em muitos casos também com o corpo astral e com o meu nível de consciência. Eu mesmo acordado falando com as pessoas, às vezes na escola eu estava aéreo, eu estava olhando aquela matéria, mas eu não estava ali ao mesmo tempo, eu estava em outros lugares. E eu não, para eu entender isso com o tempo, foi muito difícil, que eu comecei a enlouquecer, sabe, até começar a compreender. Como é que eu posso estar aqui na sala de aula, estou na casa de um parente meu, mas ao mesmo tempo eu estar vendo outras histórias acontecer, eu começar a ver 2 mundos ao mesmo tempo. Aqui eu vi um mundo e aqui eu via outro. Quem conseguiu ainda me compreender um pouco foi a minha irmã, né? A minha irmã que hoje a gente é muito ligado, a minha irmã é uma líder espiritual, religiosa. Apesar de não professar a mesma fé que ela, eu tenho muito respeito pelo que ela faz, por tudo que ela já fez por mim, eu já vi acontecendo. Mas é muito complicado, Kaliel, falar sobre as estruturas Ofanim e Erelim. Talvez as pessoas não saibam desse termo, nem sabem o que é um querubim, né? Não sabem o que é um querubim. O querubim não é um anjinho, não é, ou como é descrito nas escrituras sagradas, aqueles seres que aquele bebezinho, gordinho de ar. Isso, exatamente. Que o querubim não tem nada a ver com a inocência de uma infância, de uma criança. Você vê que todas as imagens que se colocam de um querubim é sempre aquele anjinho do amor, do afeto, do bebezinho, mas não é. Vocês têm que entender que o querubim, ele é um grifo, ele é um universo, ele é uma expansão de um cosmo. Tanto é que algumas escrituras, em algumas observações de algumas pessoas, descrevem
esses seres alados de uma outra forma que não tem nada a ver com a nossa forma humana. Muito bem, excelente.